Olá, Diego Mangabeira aqui e eu quero convidar você para falar sobre como ter o seu cérebro conectado para o sucesso. Provavelmente agora, nesse instante que você está passando, né, você quer alcançar mais resultados, às vezes até mesmo dar aquela mudada, aquela revigorada na sua vida. E é óbvio que nesse vídeo, nesse podcast, a gente vai te ajudar em relação a isso e até eu vou compartilhar 3 ferramentas para programar sua mente para abundância. E quando a gente fala de ter o cérebro conectado para o sucesso, a gente tem que falar sobre a forma que o seu condicionamento, a programação que você tem nesse exato momento do seu cérebro está, né? Primeiro de tudo, a gente tem que conceituar um pouquinho, né? Quais são as 3 partes que o seu cérebro tem? Nós temos 3 partes bem distintas umas das outras, e na verdade cada uma tem uma particularidade. O primeiro cérebro que nós poderíamos dizer é o cérebro reptiliano, nós podemos dizer até em relação ao cérebro dinossáurico, né? Às vezes até mesmo aquele que na verdade tem a ver com a sobrevivência. Ele é localizado no cerebelo e logicamente com a medula espinhal. E ele é particularmente o responsável pela sua mente subconsciente. Então qualquer tipo de crença, dogma, o que você acredita, o que você acha que acredita, fica localizado ali. O segundo cérebro é o cérebro límbico, que nós também chamamos de cérebro mamífero, às vezes, que tem a ver com o sistema de emoções. E muito do que você vivencia hoje, até o estágio de consciência da humanidade, se baseia muito nesse cérebro. Basicamente, é só emoção, só emoção e só emoção. E, obviamente, peraí, cadê a racionalidade? E aí que vem o terceiro cérebro, que é o neocórtex, que é a forma mais avançada, onde nós temos aqui acima, e, logicamente, o pré-frontal, né, que é responsável pela nossa tomada de decisão. O neocórtex, na verdade, tem que ser o seu objetivo principal em relação à programação. Por quê? O neocórtex é responsável pelas suas decisões diárias. E quanto mais você restabelecer conexões que sejam saudáveis, energéticas ou mesmo focadas para o sucesso, é óbvio que a sua vida, carreira profissional, saúde, relacionamentos, dinheiro, financeiro, tudo vai mudar, porque na verdade vai estar mais alinhado com você, né? E quando a gente fala de estratégia, né, eu vou passar 3 estratégias para você reconfigurar principalmente o seu cérebro para abundância. Por quê? Na maior parte das vezes, até por causa do seu sistema de crenças que você ganhou da sua família, que pode ser o familiar, pode ser o religioso, pode ser o político, pode ser o econômico, pode ser, por exemplo, de alguém que, na verdade, está ainda influenciando você, pode até ser a pessoa amada, fazendo com que você acredite que você não tem capacidade para oferecer algo diferente para o mundo, né? Então você começa a se auto-sabotar, você acha que não é merecedor ou merecedor, e consequentemente o quê? Você fica patinando de um lado para outro, e pode ser o seu caso, provavelmente, né? Você tenta ir para um lado e para o outro, mesmo ir para frente e para trás, e basicamente você não sai do lugar. Mas tem um motivo por causa disso. Primeira estratégia que a gente tem que falar em relação a reconfigurar o seu cérebro para abundância, você tem que analisar principalmente, qual que é a sua significação para o sucesso. Né? Porque muitas das vezes as pessoas falam, Diego, eu quero sucesso, é óbvio que eu quero sucesso. Não, você não quer o sucesso. Porque quando você tiver o sucesso, ou mesmo chegar, às vezes até mesmo visualizar o sucesso, você já vê os problemas que o sucesso vai trazer para você. E pode ser em relação a imposto, pode ser em relação a mais dinheiro, pode ser em relação à felicidade, pode ser em relação a conhecer mais pessoas, pode ser inclusive em relação a chegar num novo nível de consciência. Mas por que você está me falando isso, Diego? Porque na maior parte das vezes, subconscientemente, você não deseja o novo, você não deseja o desconhecido. Porque o sucesso demanda o desconhecido. Por isso que se você não pré-estabelecer qual que é o sucesso que você deseja, e quais são as formas de vocês pré-estabelecer isso? Organizando melhor os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos. Não adianta você, por exemplo, chegou num dia, eu vou criar a vida dos meus sonhos, eu vou manifestar tudo aquilo que eu quero hoje, no instante de hoje. Mas se você não tem clareza para onde você quer, né, você acredita na sua memória, mas nós temos vários tipos de memória no cérebro e uma delas é a memória do trabalho, que basicamente quando você estiver trabalhando, ou mesmo fazendo uma atividade, você vai estar focado, só que ao mesmo tempo depois você vai esquecer tudo. Você vai confiar na sua memória ou você vai confiar no seu propósito, nos seus objetivos, a sua essência? Você não pode ficar confiando na memória. E também, muitas das vezes eu sempre recomendo, ao invés de colocar num dispositivo digital, num celular, no smartphone, num tablet, no computador, tenha isso por escrito. Coloca isso num papel. Por quê? Quando você tem um papel, né, a única coisa que vai destruir aquele papel é queimar.
né? Lógico que você não vai queimar os seus próprios objetivos para o sucesso. Então, quanto mais você tiver algo físico, porque na terceira dimensão é a matéria, e tudo bem com isso. Não significa que isso é ruim ou que ser um ser material é inferior ao ser um ser espiritual. Isso aí é balela, isso aí te contaram e você começou a acreditar que isso é verdade. Então, para de fazer isso com você. Essa autossabotagem faz com que você acredite em várias mentiras que não estão alinhadas à lei natural, que a gente fala muito aqui, né? A verdadeira lei da atração, que não é a lei da atração charlatã que a gente vê no mercado, mas a verdadeira lei da atração, que na verdade ela é atemporal, que nós trabalhamos aqui na alquimia da mente. Segunda estratégia que a gente pode falar para você reconfigurar o seu cérebro para abundância é você ter rituais diários em relação à abundância. O que é um ritual diário? Se você, na verdade, não prezar por certos momentos individuais, estou falando individual, não é em grupo, individuais em relação à abundância, é muito difícil você reconfigurar o seu cérebro, porque o cérebro ele é trabalhado em relação à repetição. Por isso que muitas vezes você pode ter ouvido esse podcast, esse vídeo, ou mesmo já faz parte de alguns cursos nossos, que nós temos, curso, mentoria, treinamento que a gente tenha, e basicamente eu repito algumas palavras. Por que eu repito? Porque, na verdade, a repetição é a mestra da perfeição. A mesma coisa vai acontecer com você. Se você tiver uma configuração, uma reconfiguração, no caso que eu estou propondo para você, algo que na verdade é natural e vai te fazer cada vez fortalecer quem você é óbvio que na verdade o seu cérebro ele vai estar mais atrelado, vai ter mais consistente ao caminho, coerente, né, ao caminho que você deseja. Então, o que você pode fazer durante o seu dia a dia, na verdade, criar um ritual diário? Uma das ideias que eu posso propor para você é uma meditação, que pode ser uma meditação de manhã ou à noite, que você pode realizar e não precisa ser muito tempo, às vezes as pessoas elas têm certos tipos de preconceitos em relação à meditação, porque elas falam que já tentaram de tudo, que é pura mentira, é óbvio, porque se você tivesse tentado de tudo, você teria alcançado uma meditação, correto? E tem vários tipos de meditação. Eu já estive na Ásia, eu adoro a Ásia, sempre procuro bastante em relação a esses conceitos, porque na verdade tem que ter prática, não adianta eu ficar falando aqui que eu li num livro. Basicamente, quando a gente vai num templo hinduísta, budista, ou mesmo taoísta, confucionista, sikista, você começa a ver, na verdade, as religiões, né, que vieram dos Vedas, que basicamente trouxeram essa energia do prana, do ki, do chi, da energia, né, no sentido da espiritualidade, que o conceito da espiritualidade vem de respiração, inspirare, não tem a ver de espírito, não. Espíritos, inclusive em latim, significa inspirare. E aí, quando você tem esse ritual diário de meditação, você começa o quê? A oxigenar suas células, oxigenar o seu DNA, o seu cromossomo, os seus genes. E, basicamente, você também fazer uma limpeza através do seu sistema linfático que você tem. Ou seja, você vai expelir certas toxinas que estão prejudicando o meio ambiente, que, na verdade, é o seu corpo. Então, com isso, você o quê? Vai ficar cada vez mais equilibrado, balanceado, para também ter melhores decisões em relação a isso. Não adianta nada você, por exemplo, querer, né, um sucesso e, na verdade, não criar algo novo, sabe? O que eu acho que você pode estar fazendo, eu tenho certeza, 100% de certeza, é que você, na verdade, quer fazer um novo, mas, na verdade, fazendo velho. Não tem como, né? Tudo no universo ele é polar, é dual. Então, se você, na verdade, está querendo para cá, você vai ter que fazer algo diferente, o desconhecido. Outra coisa que você pode fazer diariamente, por exemplo, você pode meditar tomando banho, né? Então, você se concentra e foca no banho, ao invés de focar na conta que tem para pagar, na ansiedade que você tem em relação a alguma coisa que vai para acontecer, ou mesmo alguma coisa que você tem que fazer depois do banho. Foca no momento presente, que é muito mais certo. Faça leituras diárias que são fortalecedoras. Evite, por exemplo, mídia, imprensa, redes sociais que na verdade são tóxicas, até mesmo documentários, seriados, os quais você se sente mal depois. Não faz sentido nenhum você se martelar em relação ao sofrimento, não faz sentido nenhum. Terceiro aspecto para, na verdade, fortalecer em relação à sua mente para abundância, é óbvio, você treinar os pensamentos, emoções e ações no sentido do quê? De aumentar o seu nível de consciência. E como você pode fazer isso? Se autoexaminar todas as vezes que você tomar uma decisão. Como eu falei lá no começo do vídeo, você tem 3 cérebros. Você está usando mais o cérebro da sobrevivência ou você está usando mais o cérebro o quê? De você, na verdade, pensar antes de agir, você ser coerente antes de você tomar uma ação, né? Você vai perceber, você tem uma certa tendência a fazer isso. Mas não adianta delegar para um terapeuta, não adianta delegar para o seu psicólogo, psiquiatra, ou mesmo para o que você chama de Deus, Buda, Krishna, Allah, grande arquiteto do mundo, universo, multiverso. O grande responsável pela sua vitória, pelo seu sucesso é você. Então, cada vez mais que você trazer o que nós conhecemos em inglês de ownership, que seria o poder dentro de você, é óbvio que, na verdade, as coisas tendem a dar mais certo para você. Porque se o poder está dentro de mim, é lógico que, na verdade, ele não está lá fora. Isso é o quê? É um preceito filosófico, mas ao mesmo tempo é um preceito da lei natural. Então, nessa mesma perspectiva, quanto mais você se fortalecer interiormente, é óbvio que você vai saber o que você pensa,
o que você sente, o que você faz. Então, quando essa tríade, né, que a gente fala muito no esoterismo, na alquimia e também no cultismo, né, então pensamento, emoção e ação, então você vai ter como se fosse uma hegeliana, né, então tese, antitese, síntese, ou antítese, síntese, a gente vai ter o quê? Uma resposta que vai ser sua atitude, a sua ação, cada vez mais fortalecedora. E a ação é óbvio que vai ter que ser necessária para o sucesso. E pode ser um sucesso que é profissional, sucesso financeiro, sucesso em termos de saúde, saúde física, saúde mental, pode ser em relação ao seu relacionamento, então você ter sucesso no seu relacionamento, pode ser então em relação ao sucesso que você queira ter com seus filhos, com a pessoa amada, ou ao mesmo sucesso, eu quero me sentir feliz, Diego, eu quero me sentir autoestima. Perfeito, pode ser também utilizado. O grande lance nessas 3 estratégias é o quê? Colocar essa força dentro de você e relembrar a você mesma, a você mesmo, que na verdade essa força já está dentro de você. Se você quer contar com a nossa ajuda, com certeza a gente pode te ajudar. E eu convido você para clicar no primeiro link da descrição para você analisar junto com a gente nesse treinamento que vai poder te ajudar em relação a você co-criar o seu próprio próximo passo e, além disso, manifestar a vida dos seus sonhos. A gente tem as verdadeiras estratégias que vão poder te ajudar. Só clicar aqui no link da descrição, independente se você estiver no vídeo, no podcast, para você saber mais como que você vai poder também evoluir junto com a gente, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo, no próximo podcast. Um abraço!